Hoje eu vou conversar com o Marlon Vidal. Ele já atuou como Tech Manager, como Engineering Manager aí na Boticário, enfim, em outras empresas, e agora está criando aí uma comunidade, né, de liderança em tecnologia. Bom, muito obrigado pela tua presença aqui, Marlon. Muito legal conversar contigo, cara. Se apresenta aí, pessoal, te conhecer um pouquinho melhor. Boa, primeiramente, obrigado pelo convite. A gente já se conversou, né, em outras oportunidades aí. É um prazer estar aqui com uma pessoa que eu escutava diariamente o podcast e agora estou tendo a oportunidade aqui de participar. Eu sou o Marlon Vidal, eu atuei como Tech Manager nos últimos 3 anos no Grupo Boticário e tenho uma experiência de aproximadamente 15 anos aí já trabalhando com tecnologia. Iniciei minha carreira como desenvolvedor até chegar em níveis aí de gestão de times de desenvolvimento. E atualmente eu estou construindo, como você disse, uma comunidade também voltada para Tech Managers, né, mais voltado aí para essa parte de gestão, onde eu compartilho do meu conhecimento sobre tudo que eu vivenciei ao longo da minha carreira e como que eu posso contribuir para a comunidade, principalmente para pessoas que querem migrar para a parte de gestão, que não conseguem encontrar, às vezes, tanto material voltado para isso. Eu pretendo contribuir com essas pessoas na formação das suas carreiras. Boa, muito legal. Inclusive, um dos pontos aí, talvez até mais importante para quem atua como líder, é a parte de PDI, que é sobre o que a gente vai conversar aqui. Eu fiquei até impressionado quando você me perguntou, né, se tinha episódio sobre PDI no podcast. Falei que não, cara, tipo, muito doido isso. Tem 200 e não sei quantos episódios e não tem nada sobre PDI especificamente. Então, vamos suprir isso aqui agora, né? Boa, vamos lá. Bom, a ideia é a gente aprofundar aqui, mas antes, eu queria até pegar um aspecto um pouco mais básico, né? Porque assim, a gente vê engenheiros ou pessoas em geral em tecnologia que não tem necessariamente um PDI. Então, ele não é necessariamente obrigatório. Então, eu queria entender um pouquinho de você, né, cara? Tipo, é importante ter o PDI, não é? Enfim, que momento ele é importante? Só pra gente dar o passo inicial aqui, para entender a importância ou não dessa ferramenta. Legal, exatamente. Acho que todo mundo, né, fala sobre PDI, mas são poucos os que dominam e as pessoas, muitas vezes, elas não entendem para que serve, né, e como que isso pode ser um grande impulsionador na carreira das pessoas aí. PDI, né, a sigla aí para Plano de Desenvolvimento Individual, para quem não conhece, e é basicamente a gente traçar um plano para que as pessoas elas consigam, dentro de um período de tempo específico, desenvolver algumas competências, habilidades, de forma que ela vai crescer profissionalmente e, ao mesmo tempo, ela também pode ajudar a empresa a atingir um objetivo e aí acaba sendo uma relação ganha-ganha. A pessoa se desenvolve, a empresa tem um desafio ali superado e acaba sendo uma experiência positiva para ambos os lados. Acho que essa é talvez uma boa forma, né, da gente sintetizar o que é um PDI e o porquê que ele é importante, né, para a gente conseguir utilizar nossas carreiras e é importante como uma ferramenta para os gestores desenvolver os seus times aí ao longo do tempo. Bom, então no fim das contas é desenvolvimento de pessoas. A gente quer que todo mundo cresça ali na equipe, é o cenário ideal, né? A pessoa consegue gerar mais valor, ela acaba crescendo na carreira, enfim, por aí vai, né? Então, para a gente entender aqui, a gente vai esmiuçar, né, o PDI, né? Enfim, olhando por diversos ângulos. E para a gente começar aqui a entrar no PDI de fato, eu queria entender um pouquinho por onde de fato a gente começa. Qual é o primeiro passo ali? Pô, pensei em criar um PDI, talvez para um engenheiro da minha equipe. Vamos pensar, eu sou um tech manager e tal. Tem um engenheiro mid-level, um engenheiro sênior, um engenheiro júnior, seja lá em que posição a gente esteja. Pensei em criar um PDI. Beleza. Qual o primeiro passo aí que eu preciso dar? Legal. Isso vai muito em relação a quais são as competências, né, básicas ali que você precisa que as pessoas que trabalham aí no seu time, que elas dominem aquele conhecimento, para minimamente você ter um mapa, né? Você ter um direcional para poder dizer a essas pessoas, olha, eu preciso que você entenda sobre A, B e C, né? Aí vai depender muito aí da tecnologia que é utilizada para poder construir os produtos. E também, né, dentro de cada uma dessas competências ali que são importantes, principalmente falando do contexto técnico, né, a gente vai entrar no detalhe aqui das competências de comportamentos, né, mas num primeiro momento aqui falando mais na parte técnica da coisa, quais são as habilidades, né, que as pessoas precisam ter em determinadas tecnologias e como que o que você espera que cada nível de senioridade domine, né, para cada uma dessas competências. Então, vamos trazer aqui para um exemplo prático. Suponhamos que você utilize React aí dentro, né, da sua stack de tecnologia, do produto que você constrói aí na sua empresa, e o que um júnior precisa saber, né, olhando para o React como um todo. O cara precisa saber um básico do que é um hook, o que é
um componente, né? O que é uma página ali dentro. E aí, à medida que ele vai avançando, né, na senioridade ali da carreira dele, você espera que ele entenda coisas mais complexas, porque são essas coisas complexas que vão fazer, né? Em grande parte aí, resolver os grandes problemas que os produtos podem enfrentar e, ao mesmo tempo, né, que essa pessoa vai ser referência para sempre que quando tiver um problema que envolva aquele conhecimento, essa pessoa que vai ajudar a resolver e vai também ensinar outras pessoas ali para que todo mundo evolua e cresça na carreira. Inclusive, algumas empresas já têm isso muito bem estruturado nessa parte de matriz de competência, vamos dizer assim. Inclusive, vou deixar aqui nas notas do podcast uma como exemplo só, tá? Não é para você usar exatamente essa na sua empresa, mas um exemplo da Circle CI, eu acho que ela é bem interessante, tá? Para a gente entender mais ou menos como é que funciona. Mas tem alguns casos, algumas empresas, no caso, onde isso não está tão bem estruturado, Marlon. Tipo, nesse caso, o que a gente faz? A gente estrutura começa por dentro do time e tal, ou cria alguma coisa ali, ou espera algum direcionamento maior da empresa? Legal. Aí vai depender muito, né? Assim, se você talvez esperar o direcionamento da empresa, pode ser que esse direcionamento nunca venha. O tempo está passando, né? O seu time, de certa forma, ele vai ficar estagnado, você não vai conseguir dar uma direção clara para essas pessoas. E pode parecer um pouco óbvio, mas tem muita gente que tem dificuldade, né? De ter um caminho claro para ela seguir, o que ela pode fazer para ela poder evoluir. E é o seu papel, né, como gestor, facilitar esse processo ali de crescimento, né, pessoal e profissional dessas pessoas. Então você pode começar tão simples quanto uma planilha no Excel, determinar, né, quais são as senioridades das pessoas que trabalham aí no seu time, né, deixar muito claro o que se espera de um júnior, o que se espera de um pleno, o que se espera de um sênior, e aí em cima das competências, né, dessas habilidades técnicas que cada um desses precisam ter, você, talvez, se você não tem o conhecimento técnico aprofundado para poder criar, né, essa matriz aí de competência, você pode fazer em par aí com, né, talvez o tech lead, a pessoa que domine, né, tem um maior conhecimento dentro dessa stack de tecnologia que vocês utilizam, para vocês determinarem quais são os critérios, né, que compõem essas senioridades, o que eu preciso conhecer em cada um dos níveis. E isso, né, já é um excelente primeiro passo que você pode dar para você trazer clareza para as pessoas sobre o que elas precisam desenvolver. E a partir disso, né, você conseguir montar com ela, né, dentro de um período de 3 meses, eu preciso que você fique muito bom nessa parte específica aqui dentro. Então, coloca a pessoa para poder estudar aquilo e o final do período, né, você vai aferir se ela vai conseguir entender ou não aquela disciplina ali específica e como que você pode consolidar, né, que ela aprendeu de verdade, seja numa apresentação para o time, seja pegando uma tarefa específica que vai exigir aquele conhecimento. Então você conecta, né, essa visão com a prática para a pessoa conseguir, né, se sentir ali que ela realmente teve essa evolução e isso ela vai projetar lá para frente na carreira. E em linhas gerais, como é que a gente consegue, ou existe, né, de fato, alguma diferença entre PDIs de júnior, pleno, sênior, líder, ou a estrutura ela é basicamente a mesma para todo mundo? Isso vai... Aí depende muito, né? Depende da parte de... parte técnica, né? O que a gente chama de hard skill. Então isso é o que talvez mais vai variar de empresa para empresa, porque cada empresa trabalha com uma stack de tecnologia diferente da outra. E aí você precisa avaliar caso a caso, né? Quais são os conhecimentos para cada um desses níveis e o que as pessoas elas precisam saber para ser consideradas, né, como júnior, pleno, sênior, etc. Já no contexto de habilidades comportamentais, aí a gente ouve muito falar aí as famosas soft skills, isso são comportamentos, né, que as pessoas elas precisam apresentar para demonstrar que talvez é uma pessoa júnior, talvez é uma pessoa sênior, talvez uma pessoa, né, pleno ali que está no meio do caminho. E que tipo de habilidade é essa? Pô, como é que a pessoa se comporta em reuniões? Como é que a pessoa apoia outros membros de time? Como que essa pessoa reage a, por exemplo, crises que acontecem? Né? Então, tem uma série de comportamentos que, à medida que as pessoas elas vão evoluindo nas carreiras, elas vão ficando mais maduras, elas vão conseguindo não somente olhar para o seu, né, para a sua atividade, ela consegue olhar para o todo, ela consegue olhar para a pessoa que está do lado, e você também deixando isso claro, né, ali dentro dessa matriz de competências esperadas por senioridade, principalmente, isso também é um excelente indicador aí para você conseguir moldar comportamentos de acordo, né, com a senioridade das pessoas que compõem o seu time. Então também é uma outra forma muito importante de você
né, dar essa clareza do que esses comportamentos representam, dadas essas senioridades. E geralmente o líder escreve o PDI e passa para a pessoa para ela poder executar? Como é que é essa troca aí, né, na construção desse PDI? É parte da pessoa, parte do líder, é uma junção? Legal. Aqui eu acho que o líder, né, o gestor, ele precisa ser um facilitador. Aí eu volto, né, no ponto que tem muitas pessoas que elas têm dificuldade de enxergar esses caminhos e de montar talvez um plano ali para a pessoa ela realmente saber, pô, eu preciso melhorar em X, Y, Z. Mas uma vez construído esse PDI, aí a responsabilidade ela é 100% da pessoa que tem, né, aquele plano elaborado. Por quê? Não adianta nada a gente trazer a matriz de competências, a gente deixar claro o que a gente espera de conhecimento, se a pessoa não faz, né? Ela não corre atrás daquilo. Então, precisa, né, ficar muito claro que o gestor, o líder, ele apoia dando a direção, mas o liderado, né, o membro do time aí, ele é o responsável por fazer aquele PDI acontecer. E aí, né, ele tem diversas formas de tentar colocar isso em prática, seja fazendo um curso, seja fazendo uma mentoria, né, seja atingindo um próprio resultado que foi acordado ali com o gestor dele. Então é bem importante que isso fique claro, né, para a pessoa. Uhum. Eu acho que talvez esse seja um dos pontos mais importantes do PDI. Não é um documento da empresa ou do líder, é do liderado. É para ele executar, botar a mão na massa e ele ou ela, né, se desenvolver aplicando o que está ali. Então, ter essa concordância aí, tem essa importância para a pessoa também querer se engajar, porque não adianta só o líder colocar o que ele, enfim, o que der na telha ali, talvez ele coloca exatamente o que a empresa espera, mas, cara, se a pessoa não tá afim de seguir naquela linha, por exemplo, na carreira dela, vai ser provavelmente inútil, ela não vai fazer aquilo. Então, a ideia é a gente fazer o possível para aumentar as chances da pessoa, de fato, botar a mão na massa ali, executar e, de fato, se desenvolver, né, que é o que a gente está buscando. Exatamente. Por isso que é importante, né, mais uma vez, a figura do gestor aqui, porque ele precisa, ao mesmo tempo, conectar qual que é o desejo, né, desse colaborador. Eu quero ser, né, vamos trazer um exemplo aqui para poder, acho que também ficar bem mais claro. Eu quero me desenvolver em AI, por exemplo, né? Tá bem em voga agora esse tema. Mas será que existe uma oportunidade dentro do projeto que realmente precisa de AI naquele momento? Né? Será que talvez ele não pode se desenvolver na parte de back-end que realmente está precisando naquele ponto e aquilo vai ser benéfico para o profissional, aquilo vai ser benéfico para o produto e a pessoa ela vai alocar um tempo dela em algo que a gente consegue ter um resultado tangível, né? Dentro de um espaço ali de tempo que a gente vai entrar em acordo ali com essa pessoa. Então é importante, né, que tenha um pouco dessa maldade também de criar um plano que de alguma forma a empresa e o colaborador, né, ambos vão ser beneficiados, senão a gente monta um plano para uma pessoa se desenvolver uma habilidade que não faz sentido dentro do contexto que ela está inserida. Então, esse é algo também que a gente precisa ficar atento. Então, no final, é um acordo ali. Não que a pessoa não possa se desenvolver em outro ponto, ela pode, se ela quiser buscar, enfim, aprender talvez algum assunto que não vai ser relevante, mas dentro do PDI, dentro do combinado com a empresa ali, tem algum assunto que provavelmente vai ser mais relevante no ambiente que ela está e ela deveria dar preferência para aquilo de certa forma. Então, no final das contas, é um alinhamento, né? Não é um mandando nem o outro. Cara, como é que a gente consegue chegar no melhor meio termo aqui que vai ser interessante para ambos, né? Tanto para o liderado quanto para a equipe, para a empresa, enfim. Exatamente. E até porque quando a gente chega, né, nos ciclos aí de avaliação de performance nas empresas, o PDI é um dos grandes instrumentos que a gente consegue provar, né, que essa pessoa ela teve esse crescimento técnico, além das entregas que ela faz ali ao longo dos dias, mas demonstra também para a empresa de que é uma pessoa que ela está preocupada com a carreira dela, que ela está se desenvolvendo, que ela está buscando conhecimento e se eventualmente, né, chega no momento de avaliação, talvez a pessoa não é promovida, é porque ela não fez um PDI, ela não seguiu um PDI, né, ela não teve esse alinhamento e ela não teve o comprometimento com ela mesma de colocar aquilo em prática e demonstrar para a empresa, né, que ela consegue realmente se planejar e executar. O PDI, né, principalmente para nessas posições, né, de júnior para pleno, de pleno para sênior, claro que existem diversas variáveis envolvidas, o tempo é uma delas, mas se você tiver, né, realmente um PDI bem estruturado e ter esse alinhamento e esse acordo, né, ali com o seu gestor, com certeza ao longo do tempo, né, você vai ser reconhecido e muito provavelmente você vai ser né,
premiado aí, né, com algumas crescentes, algumas premiações aí na sua carreira, com toda certeza. Para você que está ouvindo a gente, se você hoje tiver um PDI, agradeça, porque em muitas empresas as pessoas não têm, tá bom? Então, tire proveito disso. E um ponto aqui que a gente acaba precisando entrar quando a gente fala de PDI é sobre como que a gente faz esse mapeamento, né? De quais os gaps que a pessoa tem, ou quais as fortalezas que ela pode ter ali também, né? Que podem contribuir e tal. Como é que a gente consegue descobrir onde que ela é boa, onde que ela é ruim? É assim, na percepção, ou tem alguma ferramenta que a gente pode usar? Legal. Aí, de novo, né? Se grande parte das empresas, às vezes, não tem nenhuma matriz de competência, para poder ter essa visão de pontos fortes e fracos, acaba sendo, né, um pouco mais complexo para a gente conseguir ter essa visão. Então, para poder facilitar e simplificar, né, a gente recorre novamente aqui à planilha, né? E aí essa planilha é onde você pode, por exemplo, colocar quem são as pessoas do seu time e quais são os critérios, né, que você vai determinar que essas pessoas elas precisam, né, se desenvolver, né? Aí trazendo aqui os exemplos que eu falei de como é que está o hard skill de fulano, como é que está o soft skill de ciclano. E uma vez, né, que você tem esses itens, né, muito bem definidos ali para as pessoas elas terem clareza do que realmente elas podem ser avaliadas, o que elas podem ser desenvolvidas, como que você tenta mensurar, né, talvez uma forma prática ali, de uma nota de 1 a 5, de 1 a 10, o quanto que aquela pessoa ela atende aquele requisito que você precisa, né? Aí vamos trazer um outro exemplo claro aqui. Uma pessoa que ela é um programador .NET, por exemplo, o quanto que o cara domina o uso de, sei lá, de generics, por exemplo. Vamos supor que é uma coisa muito importante no contexto aí, né, de orientação a objeto, enfim, de programação no geral. É um cara que ele manda muito bem, que ele é referência, todo mundo procura ele quando o assunto é generics, por exemplo. Esse cara é um cara nota 10. Agora, numa outra competência, né, por exemplo, assincronismo, esse cara, ele não manda muito bem, né? Talvez ele receba uma nota 5, ele entende do assunto, mas ele não sabe explicar, ele não sabe como utilizar. Então você consegue dar notas, né, para esses conhecimentos e para essas habilidades, e uma vez que você começa a pontuar, né, todos esses pilares aí das pessoas, você consegue ter uma visão de, pô, quem manda bem numa coisa, né, quem está precisando evoluir em outra coisa, e aí em cima, principalmente desses gaps, é onde a gente tenta criar esses planos de desenvolvimento aí, né, para minimamente a gente tentar equalizar e ter esse crescimento, né, de conhecimento de todos os membros do time de uma forma equilibrada, né? Nem todo mundo é especialista em tudo, mas também nem todo mundo é muito deficitário numa coisa. A gente precisa equilibrar esses conhecimentos aí para a gente conseguir garantir as entregas que as empresas esperam da gente. E você acha que feedbacks ali dos colegas, eles valem a pena também? Eles contam como uma forma de a gente fazer essa avaliação para entender o quanto que a gente conhece ou não sobre o assunto? Com toda certeza, né? Não quer dizer, né, que você é um tech manager, um gestor, que você precisa entender no bit todas as tecnologias, né, todos os conhecimentos que são utilizados aí no projeto. Talvez do ponto de vista comportamental, né, você tem muito mais bagagem, você tem muito mais experiência para poder avaliar esse tipo de coisa, mas do ponto de vista técnico, é muito importante que você conte com esse feedback, principalmente dos pares e das pessoas que têm uma senioridade maior, para poder pegar, né, talvez algum vacilo ali que a pessoa está dando, alguma coisa que ela pode ser melhor, mostrar para ela, né, como que ela poderia ter feito e ter alguns combinados com essas pessoas de uma próxima oportunidade que tiver, dela levar esse aprendizado em consideração, né, e demonstrar que realmente ela aprendeu e que ela vai fazer melhor ou que ela vai fazer diferente numa próxima oportunidade. E do ponto de vista comportamental, mesma coisa. Se você percebe, né, talvez a pessoa ela entrou numa reunião ali que precisava estar de câmera aberta, ela ficou de câmera fechada, talvez ela demonstrou ali uma indisposição, né? Ela foi questionada, ela não gostou, talvez ela se comportou de uma forma diferente, foi um pouco rude ali dentro. São feedbacks, né, que são extremamente importantes para a pessoa entender aonde que ela está mandando mal, onde que ela pode melhorar, e isso com certeza, né, vai contribuir, principalmente se estiver descrito como um dos pilares que estão sendo desenvolvidos ali do PDI dessa pessoa. Então, sim, né, o feedback acho que talvez é um dos melhores amigos aí para, no dia a dia, a gente garantir que esse PDI está acontecendo de verdade. Boa. E em relação ao acompanhamento para a evolução desses pontos, né, onde, vamos colocar assim, dessa pontuação, né, que a gente fez ali da pessoa. Geralmente a gente faz isso na conversa do PDI, a gente vai fazendo ali ao longo do tempo, na semana. Como é que funciona aí essa progressão? Legal.
Uma boa prática para a gente fazer um PDI realmente bom é a gente acordar objetivos, né? O que a gente pretende alcançar com esse PDI, a gente alocar um tempo, né, para a gente poder garantir que esse objetivo vai ser alcançado dentro de um período de 3 meses, 6 meses, né, um ano. Eu recomendo que seja no mínimo 6 meses, né? Talvez 3 meses seja muito pouco tempo, a não ser que seja algo muito específico que a gente quer acompanhar. Mas normalmente a gente pode, né, dentro de 6 meses, a gente realmente consegue se desenvolver bastante, né, desde que a gente tenha direção, a gente tenha força de vontade para fazer acontecer. Mas não quer dizer que eu vou fazer um PDI hoje e eu vou passar daqui a 6 meses para poder ver se a pessoa fez ou não fez. Né? É importante, do ponto de vista de gestão, ter alguns checkpoints, né, minimamente mensais aí, para conversar sobre o plano de desenvolvimento dessa pessoa, para poder acompanhar como que tá, se a pessoa está precisando de algum apoio, se ela está conseguindo cumprir, né, com que ela tinha, com que foi desenhado ali para o plano de desenvolvimento dela, e se eventualmente a gente precisa de algum desvio de rota, né, caso seja necessário, caso a gente, né, quando a gente for realmente colocar em prática, ver que aquilo é inviável. Então é importante ter esse acompanhamento, né, minimamente aí de mês a mês, para falar sobre carreira, para garantir, né, que o alinhamento ele continue existindo e se tiver alguma mudança de rota, que isso não impacte lá na frente, quando a gente chega para poder mensurar se alcançou ou não alcançou o objetivo. Né, o diálogo ele é fundamental para garantir que isso aconteça. Acho que um ponto que é importante a gente evitar é aquele famoso cenário de, putz, eu não consegui focar nisso agora e tal, então descobrir isso um tempão depois, cara, pode ser um problemaço. Então quanto mais cedo a gente conversar com a pessoa ali, né, acompanhar, menor a chance disso acontecer. Ou se acontecer, a gente consegue atuar mais rápido também. Exatamente. Tem um termo bem famoso aí, principalmente no mundo de produtividade, a matriz de Eisenhower. Não sei se todo mundo já ouviu falar. Basicamente, né, são 4 quadrantes onde você determina o que é urgente e o que é importante. Né? E aí, normalmente, o que é importante e o que não é urgente, o PDI ele se enquadra nessa categoria, porque ele é muito importante pensando no médio e longo prazo, mas ele não é urgente, né? E normalmente ele é o que é despriorizado, exatamente como você falou. Né, deu um problema em produção, tem uma outra coisa que é mais prioritária, eu vou deixando de lado e a pessoa, né, não dá devida atenção e quando chega no final do período não fez nada, né? E quem que é o prejudicado disso? É a própria pessoa, né? Ela está deixando de se autodesenvolver e no futuro, né, em algum momento esse preço, né, essa conta vai chegar. Então é importante, né, exatamente esse ponto que você trouxe. Qualquer desvio, né, comunique ali com o seu gestor, alinhe com ele, mas tente priorizar, não necessariamente pensando na empresa, pense em você. É isso que vai, né, te impulsionar para frente, que vai garantir, né, que você vai crescer na carreira, né, e conseguir ter mais responsabilidade, mais receita, né, e você realmente se transformar num profissional referência aí. E quando a gente pensa ali, por exemplo, em se especializar mais em um tópico, ou talvez abrir um pouco mais o leque, aprender sobre assuntos adjacentes, como é que a gente prioriza um, prioriza outro? É só pela avaliação que a gente fez, pela nota, vamos dizer assim, ou você costuma olhar isso de uma forma diferente? Aí talvez eu levaria em consideração 2 fatores. Né? O primeiro é o próprio desejo do colaborador, e o segundo ponto, a real necessidade dentro do contexto do time ali dentro. Por exemplo, muitas pessoas às vezes chegam, né, vai crescendo na carreira, vai aumentando a senioridade, aí entra num dilema sobre eu vou me tornar um cara especialista ou talvez eu vou migrar para uma parte de gestão. Né? É uma pessoa que ela já entende, né, bastante de código, né, ela já tem bastante experiência em vários outros pontos, mas ele não é o cara mais especialista da empresa ou dentro do time, e ele também, né, nunca tentou se desenvolver para nada voltado para a gestão de pessoas, né, para psicologia, etc., para entender comportamentos humanos ali que vão credenciar ele a ser um bom gestor. Então, aí esse ponto, né, vai muito, talvez, o desejo do colaborador para saber se ele vai colocar esforço para entrar em uma frente específica e vai ser o cara mais foda dentro daquele tópico, ou, né, se ele vai tentar ser um pouco generalista ali, né, para tentar entender um pouco de tudo, né, e talvez ser um bom gestor. O gestor, ele né, não é um especialista, né, talvez ele pode ser em alguns momentos ali, mas um bom gestor ele precisa conhecer um pouco de cada para poder fazer uma boa composição ali do time, né, e talvez trazer os especialistas certos para resolver esses problemas. E do ponto de vista do gestor, né, quando ele vai fazer esse PDI para essa pessoa, mesmo que ele queira se especializar, de novo, né, ter essa maldade, esse senso de, pô, eu vou
trazer uma pessoa, né, vou dar insumos para essa pessoa se desenvolver em algo, mas esse algo, o que isso vai contribuir, né, com o negócio, o que isso vai contribuir com o produto. Então é importante, né, ter esses alinhamentos de expectativas aí, para, né, no final das contas, todo mundo, né, estar satisfeito, todo mundo, né, ter crescimento e a gente ter, acho que principalmente o retorno, né, sobre o investimento do tempo, que acho que talvez o ativo mais valioso que todo mundo tem que priorizar aí hoje em dia. Em relação ali à estrutura do PDI e tal, o template ele é o mesmo para contribuidor individual, tech lead, ou tem alguma coisa que você muda ali, em forma como você vai desenhar para vamos dizer assim, né, preparar esse documento para a pessoa? Normalmente, né, o PDI ele segue algumas, né, tipo, é meio que um template mesmo, né? Qual que é o objetivo, qual que é o período de tempo que a gente vai acordar, e quais são os critérios de sucesso, né? Basicamente, a gente vai ter pelo menos esses 3 grandes blocos aí. E uma vez, né, aí volta de novo na matriz de competência, né? Volta aí na senioridade, no que é esperado, e aí você vai determinar, né? Você vai fazer uma mistura aí de o que a pessoa vai fazer, em quanto tempo, e volta, né, mais uma vez na questão da planilha. Existem diversas planilhas por aí, né, diversos métodos aí. A pessoa precisa escolher, né, o que fizer mais sentido para o contexto dela, onde ela vai conseguir se organizar melhor e ela vai conseguir ter esses combinados aí com o gestor também. Boa. E em relação à senioridade e tal, como é que você vai mudando o acompanhamento, a estruturação do documento ali? Tem algum ponto que se torna mais importante de acordo com a senioridade? Acho que as evidências, né? Acho que quanto mais a pessoa ela vai crescendo ali na senioridade, ela deixa de ser mais operacional, né? Talvez mensurar ali a evolução dela com talvez entregas, né? Realmente código entregue, e vão começar a ser avaliadas outros comportamentos, né? E outros posicionamentos da pessoa, de, por exemplo, alguma discussão, né, sobre o futuro do produto, talvez alguma discussão técnica sobre mudança de arquitetura que é importante. Então, é importante que todos esses momentos, né, dessas discussões, dessas atuações desses profissionais mais sêniores que acontecerem e que de alguma forma estarem vinculados ao PDI dessa pessoa, que essas evidências elas sejam registradas, né, seja através de um feedback escrito, seja através de um print, seja através do depoimento de uma pessoa que presenciou, para poder tangibilizar, né, que aquilo aconteceu. Porque acaba sendo, né, muito subjetivo a gente avaliar se uma pessoa, por exemplo, ela evoluiu na comunicação dela. Né, como que eu sei? O cara fez uma apresentação para 30 pessoas e a gente lançou uma pesquisa ali no final perguntando para todo mundo que participou se ficou claro todos os pontos trazidos, né? Tipo, os pontos positivos, os pontos negativos e por que aquilo ali é importante. Se a grande maioria fala, né, que entenderam, compreenderam a mensagem, a interlocução dessa pessoa foi importante, né, foi boa, a gente tem realmente algo tangível para poder mostrar que aquele desafio foi superado. E a gente deixa essa subjetividade de lado aí, isso é muito importante da gente levar isso em consideração. Eu acho que tem um ponto interessante também, né, que quanto mais a pessoa vai se tornando sênior, mais capaz ela deveria ser de olhar para, vamos dizer assim, para o próprio desempenho dela e entender o que ela precisa melhorar. Porque geralmente quando a pessoa é muito júnior, a gente precisa ser mais diretivo como líder. Cara, você precisa isso, isso e isso. Agora, se eu sou sênior, cara, eu sei que eu não conheço sobre tal assunto e a gente tem usado na equipe, ou esse comportamento que eu tô tendo, cara, eu acho que eu posso melhorar isso aqui. Então, até a expectativa em relação à própria autoavaliação muda também, né? Um bocado ali quando a pessoa se torna mais experiente. Com toda certeza. E aí volta no ponto sobre o PDI ser responsabilidade da pessoa. Por exemplo, se eu tenho um sênior no meu time, eu, enquanto gestor, eu espero que essa pessoa ela me traga a própria proposta de PDI dela. Eu não tenho que montar um PDI para uma pessoa sênior, porque ele já, né, como você trouxe, ele já minimamente tem que saber dos gaps que ele tem, ele precisa saber fazer uma leitura do cenário, ele precisa, inclusive, né, propor, cara, eu preciso melhorar nisso, eu vou trabalhar nisso durante os próximos 3 a 6 meses. Esse, por exemplo, é um comportamento de um sênior, né, que eu espero, e com certeza, né, é uma pessoa que ela vai crescer, né, junto comigo, junto com a empresa, porque ela enxerga, né, seus próprios pontos de melhoria aí e ela trabalha proativamente para tentar superá-los. Sim, eu acho que esse é até um ponto interessante, porque né, não é todo mundo que vai fazer isso proativamente, e quem fizer, cara, já dá uma largada muito na frente dos outros, né, em relação a posicionamento, em relação ali
a autopercepção. Então, cara, quem é líder olha para essa pessoa de uma forma diferente. Então, fica aí a sugestão para você que está ouvindo a gente, né, se você não tiver um PDI ainda, cara, você pode talvez criar alguma coisa para você, né, vamos dizer assim, um pré-PDI, alguma coisa assim, e validar com o seu líder para entender se tem algum ponto ali que faz sentido, que não faz, para, enfim, vocês acompanharem aí ao longo do tempo. Cara, certamente teu líder vai olhar para você de uma forma diferente, porque não é muito comum que liderados venham com um PDI, com uma proposta de PDI mais ou menos pronta para a gente começar a conversa a partir dali. Exatamente. Quer se destacar na multidão, chega com seu PDI para o seu gestor. Sim, totalmente. Beleza, então a gente já falou um bocado aqui de estrutura, né, de onde a gente se baseia ali, né, quais conhecimentos a gente consegue escolher e tal. Daí eu queria entrar um pouco na parte de como que a gente define tal, como que a gente vai acompanhar esse PDI, quais os números ali e tal, como é que a gente define essas metas de uma forma que seja ao mesmo tempo que a gente consiga engajar as pessoas, que seja claro ali, né, que a gente tenha vamos dizer assim, um acompanhamento interessante. Como é que, geralmente, essa estrutura que você gosta de criar em relação a metas ou a objetivos ali, especificamente? Pô, legal. Aí aqui é um termo que é bastante usado, mas pouco compreendido, na minha experiência, que é as famosas metas SMART, né? Talvez todo mundo já ouviu falar pelo menos alguma vez aí, mas talvez não entende o que é ou sabe o que é. SMART é basicamente, né, um acrônimo para a gente poder identificar metas que elas são específicas, que elas são mensuráveis, que elas são alcançáveis, que elas são relevantes e que elas tenham um tempo para acontecer. Então, é importante a gente entender esse conceito, porque é muito subjetivo, né? Aí eu volto de novo nesse tema aqui. Eu preciso ser um front-end melhor em 6 meses. Tá, mas o que isso representa na prática? Eu preciso aprender as bases de React, por exemplo, né? Vamos supor que a pessoa é contratada, ela tem um background em Angular aí, e ela foi contratada para uma oportunidade para trabalhar com React, e a gente precisa criar um PDI para essa pessoa se desenvolver, né? Ela foi contratada, na verdade, para trabalhar num projeto legado em Angular, que está sendo migrado para React, por exemplo, e ela tem um tempo hábil ali para ela conseguir se desenvolver. Então, o que é o específico? Ela precisa aprender as bases de React. O que é mensurável? Talvez ela fazer um curso sobre React básico. É alcançável? Sim, né? Um curso ele consegue, né? A gente consegue ter esse percentual, né, de conclusão, e a gente consegue realmente verificar se a pessoa está avançando ou não está. Ele é relevante? Sim, né? A pessoa ela precisa ter aquele conhecimento para ela ter uma vida útil dentro da empresa e ela e ela conseguir, né, dar sequência ali no projeto. E ela tem um tempo, né, pré-determinado? Sim, ela precisa aprender em 6 meses, né? Do contrário, o projeto vai ser descontinuado e ela não vai né, ter a empregabilidade dentro daquela empresa ali, porque o conhecimento dela já vai ter sido, né, já está desatualizado. E é importante, né, você atrelar a essas metas SMART qual que é o entregável dessa pessoa no final. E normalmente, né, falando principalmente de conhecimento, de desenvolvimento de hard skill, uma coisa que eu particularmente gosto de sempre fazer nos meus times é a pessoa compartilhar aquele conhecimento com outras pessoas do grupo. Então, né, faz um Tech Talks, faz uma palestra, traz o conhecimento para essa pessoa ser o interlocutor daquele tema a partir ali daquele momento. E, de alguma forma, né, dependendo aí da especificidade do conhecimento que essa pessoa tem, ela vai ser a minha referência para qualquer assunto, né, surgir sobre aquele tema. Essa vai ser a pessoa que a galera vai procurar, né, para poder tirar dúvida, né, de certa forma vai ser tipo um consultor ali dentro, para poder dar o caminho das pedras para que outras pessoas consigam sair do outro lado. Então, esse é um ponto bem importante. Já do lado do soft skill, né, aí entra muito a questão da evidência, né, que eu falei, a gente precisa aplicar aqui os mesmos conceitos, coletar, né, evidências ali ao longo do tempo e também, né, associar a um grande entregável ali no final. Seja uma apresentação para um stakeholder, seja feedbacks positivos, né, de outras pessoas. A gente, né, precisa de alguma forma mensurar para a gente poder demonstrar que aquele objetivo foi superado, né, e eu não conheço uma metodologia melhor, né, que o SMART para a gente conseguir tangibilizar isso daí. Para mim, esse é um dos pontos mais importantes do PDI, né? Esse objetivo, porque é muito fácil a gente deixar o objetivo ser vago.
cara, eu quero me tornar, você comentou, né, um front-end melhor, ou eu quero, sei lá, escrever testes melhores, ou, cara, é muito fácil a gente ser vago. E é justamente nessa especificidade que vai deixar claro para a pessoa como que ela vai poder fazer para chegar lá, né? Ela vai, em tese, fazer engenharia reversa para entender o que ela precisa estudar, onde que ela precisa se aplicar mais, aprender, para ela conseguir chegar lá. E tem uma técnica que eu acho bem interessante, eu aprendi naquele livro Como Mensurar Qualquer Coisa, que é assim, quando a gente está falando de assuntos que são intangíveis ou difíceis da gente conseguir extrair um número, vamos dizer assim, né? Vou colocar dessa forma. Tem uma pergunta que é muito boa para a gente conseguir entender como mensurar aquilo. Mensurar aqui, no caso, seria o medir no futuro. A expectativa da medição no futuro. Então, como é que a gente consegue mensurar alguma coisa quando ela é intangível? Nesse caso, me tornar um front-end melhor. A pergunta que a gente precisa se fazer, o que a gente pode se fazer para conseguir chegar vamos dizer assim, numa avaliação melhor, num objetivo melhor, o que eu quero dizer por melhor? O que melhor significa, exatamente? Porque isso vai forçar com que a gente se faça a pergunta e na hora de responder a gente vai ter que ser específico. E é justamente nessa especificidade que a gente vai conseguir identificar. O melhor front-end é o quê? É escrever vamos dizer assim, um código com melhor desempenho, um código com mais clareza, ou talvez usando os padrões da empresa. O que é melhor aqui? Então, quando a gente chegar nessa definição, beleza, é escrever segundo os padrões da empresa? Boa, agora está específico. Eu consigo olhar para o código da pessoa daqui a 2 meses, daqui a 3 meses e falar, cara, tá seguindo os padrões da empresa ou não tá? Então, tem pontos aqui a melhorar ainda. Esses aqui, talvez, parte do código tá, parte do código não tá, enfim. Então, fica mais fácil da gente entender onde que a pessoa está se desenvolvendo. Então, fica a dica aí para você que está ouvindo a gente, né? Se você não sabe exatamente como extrair o que pode ser um próximo passo para a pessoa, faz a pergunta, o que exatamente você quer dizer por ser melhor, sei lá, por entregar com mais qualidade, seja lá o que você definir aí inicialmente como objetivo da pessoa. Daí você vai lá, faz a adaptação, põe no documento, vai ficar mais claro para a pessoa, vocês vão saber como vocês vão medir e você consegue acompanhar isso ao longo do tempo. Para mim é uma técnica excelente aí, eu fiquei assim, super feliz quando eu aprendi, porque geralmente ela não é tão clara assim, né? Como é que a gente consegue extrair um número de algo que inicialmente, pelo menos, é intangível. Exato, por isso que muita gente tem dificuldade, né, de montar um PDI, porque se você, né, para pensar, é uma arte, cara, né? A gente precisa ter um pouco de maldade, de conhecimento, de uma série de fatores para a gente construir, né, um plano que realmente a gente consiga aplicar, né, todo esse conhecimento aqui que a gente está discutindo. Então, né, não é algo trivial, realmente precisa se debruçar um pouquinho sobre o tema aí. E uma outra coisa que pode acontecer, inclusive já aconteceu com um liderado meu uma vez, ele trazer vamos dizer assim, algum objetivo pessoal que era algo claramente assim, que fazia sentido do ponto de vista da empresa e tal, pelo menos a direção que ele estava trazendo, mas era um negócio muito distante, assim, de, sei lá, pegar um engenheiro júnior para mid-level, ele fala que, pô, eu quero ser um arquiteto de software. Pô, tem um caminho longo aí ainda. Então, como é que a gente faz nesse caso de, putz, a pessoa tá buscando algo que é muito distante ainda, que talvez naquele momento, cara, talvez não faça nem sentido a gente falar sobre aquilo, mas sobre como que a gente consegue começar o caminho e tal, tipo, como é que a gente lida com esse desafio? Exato, aí acho que você deu a dica fatal aí, né? A pessoa está olhando muito para o futuro sem, né, olhar para o agora. Então, aí sim, né, acho que o gestor ele tem um papel fundamental que é, primeiro, né, aterrissar a pessoa, né, onde ela está, quais são os degraus que ela precisa subir para poder chegar, né, nessa visão dela de longo prazo. Quero ser um arquiteto, né, quero ser um diretor, por exemplo. Eu já conheci Dev Júnior, que falou que queria virar diretor. Falei, cara, calma, vamos com calma aí. Então, né, você trazer, né, um pouco dessa clareza sobre quais são esses degraus, quais são os caminhos que você precisa se desenvolver para poder chegar lá, e me demonstra no dia a dia que você é capaz disso, né? Que você entrega, que você corre atrás, que você busca conhecimento, que você se desenvolve. E a cada novo ciclo de avaliação é uma oportunidade, né, da pessoa conseguir demonstrar que ela recebe feedback, ela consegue se desenvolver. E uma coisa, né, gente, acho que muito impulsionado, né, pelo uso da IA, hoje é tudo muito instantâneo, né? A gente pensa, manda um prompt e já sai, né? A resposta pronta, já vem né, o que a gente tem que fazer, o que a gente não tem que fazer. Nesses casos de carreira, não tem atalho. É tempo, é experiência. E né, tente, né, acho que facilitar a vida do seu gestor e você também, né, ter um pouco desse conhecimento, né, principalmente a galera, a geração Z aí,
né, tá acostumado, é mais acostumado que a gente aí com essas coisas que acontecem, né, da noite pro dia, mas experiência não tem atalho, é tempo, né, e se dê tempo para errar, se dê tempo para se desenvolver, porque é isso, né, isso é o que vai te fazer um profissional melhor, é isso que vai fazer com que você cresça na carreira e que você cresça de forma consistente, né, a gente já viu vários exemplos de sênior com 2, 3 anos de experiência, e a gente sabe que não é bem assim, né? Talvez ele seja muito bom numa coisa muito específica, mas quando a gente olha para o todo, né, sobre comportamentos, habilidades, hard skills, soft skills, a pessoa ela carece de muita coisa ali dentro, então a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. Sim, teve até um episódio que eu gravei, se eu não me engano, com Alex Rios, eu posso estar errado aqui, tá? Aí eu vou, de qualquer forma, vou botar o link correto nas notas do podcast, mas eu acho que foi com o Alex Rios, ele comentou sobre, a gente estava conversando, né, sobre desenvolvimento na empresa e tal, como é que a gente consegue usar desafios para isso, e um ponto interessante é que ele falou, eu acho que foi ele, tá? Me desculpa se não foi, mas é que o desenvolvimento da pessoa, ela não é um mero checklist. Então, não é, por exemplo, a gente achar que, eu botei pontos A, B e C no meu PDI, então quando eu der o check neles, eu posso ser promovido e tal. Então, olha aqui a matriz da empresa. Cara, quando eu der o check em todos eles, eu posso ser promovido. Não é tão simples assim. Quem dera fosse tão simples assim, mas não é. Tá? Por quê? Aí eu concordo muito contigo, Marlon, que tempo de experiência também conta. Porque, geralmente, o tempo, ele até certo ponto, ele pode ser um proxy para desafios que a pessoa passou. Isso, obviamente, depende do caso a caso ali. Pode ser que a pessoa tenha passado 10 anos trabalhando numa coisa e nunca foi necessariamente desafiada. Mas é mais provável que uma pessoa que passou mais tempo em alguma coisa foi mais desafiada nesse meio tempo. Então, fica até a dica, né, para quem está buscando se desenvolver e tal, para você se colocar em desafios no dia a dia, em problemas mesmo para resolver, porque quando você cair ali, você vai ser obrigado a aprender um assunto novo, aprender uma técnica diferente, e isso naturalmente vai te ajudar a progredir. O PDI, vamos dizer assim, ele é formatado de um jeito que, geralmente, que ajuda a gente a entrar em contato com isso, mas mesmo que você não tenha um PDI, se você só se colocar em desafios, cara, já tá ajudando também. Se você tiver os dois, o PDI, junto com o desafio do dia a dia, cara, para mim é um cenário perfeito, né? Onde a gente tá criando um ambiente onde a pessoa de fato consegue se desenvolver de uma forma mais acelerada. Porque também se a gente tem o PDI, mas sem o desafio, beleza, ajuda, mas talvez não seja o cenário mais otimizado para a pessoa se desenvolver. Então, se a gente conseguir juntar os dois de alguma forma aí, para mim é o que a gente deveria estar buscando. É desconfortável cair nesse cenário, mas eu acho que faz parte do desenvolvimento para quem de fato quer crescer mais rápido. Enfim, acho que fica aí, né, como uma ferramenta para a pessoa. Exato. E aí, só um comentário sobre o que você falou. Eu já vi pessoas que têm 5 anos, né, de experiência. Aí sim, né, pelo menos na minha percepção, uma pessoa que ela tem 5 anos, talvez ela pode ser considerada sênior, né, em alguns contextos ali. Realmente é um bom tempo para ela conseguir se desenvolver e superar alguns desafios aí. E essas pessoas de 5 anos, elas são muito melhores do que pessoas que têm 10, 15 anos, né, que trabalham numa empresa, mas que elas só fazem mais do mesmo, né? Elas não se desafiam, elas não buscam conhecimento, e qualquer coisa que sai do script ali, a pessoa, ela, né, literalmente, ela fica estremecida, né? Então, né, mais uma vez, o PDI é uma responsabilidade da pessoa, né? Você que se preocupa com a sua carreira, você que quer crescer, use o PDI como uma ferramenta estratégica e seja o responsável por fazer ele acontecer, né? Não espere isso do seu gestor. Sim, e para eu me corrigir aqui, não foi com Alex Rios esse episódio, foi com o Leonardo Menezes, né, e trabalhando no Spotify, a gente conversou sobre crescimento baseado em desafios, mas de novo vou deixar o link aqui para você acompanhar esse papo, que foi bem interessante também. E outro ponto que a gente acaba entrando ali na questão do PDI a gente montou o PDI, versão inicial e tal, tá acompanhando, liderado, mas a gente percebe que talvez um ponto vale uma modificação e tal, que talvez a versão inicial tipo, não tá perfeita. Então como é que a gente faz para ir mudando? Faz sentido mudar esse PDI ao longo do tempo? Com que frequência a gente pode mudar? Como é que a gente lida aí com, vamos dizer assim, circunstâncias em torno do PDI mudando? Com toda certeza, né? A única certeza talvez a gente tenha é que alguma coisa vai mudar no meio do caminho. E aí eu volto para aqueles checkpoints, né? Eu acho que é importante, né, a gente definir um prazo, né, para que esse PDI aconteça, mas esses acompanhamentos minimamente mensais, né? E você, enquanto gestor, eu acho que é uma boa prática você se colocar disponível, né? Para se a pessoa ela tiver a necessidade de falar fora desse intervalo, né, pré-definido ali para a pessoa ficar à vontade, eu acho que isso estimula, né, a pessoa, inclusive, a investir mais tempo e energia nesse tipo de iniciativa.
mas exatamente para identificar coisas que estão saindo do trilho, coisas que estão deixando de fazer sentido, coisas que podem ser feitas de uma forma diferente. Acho que o ponto do PDI não é criar um compromisso, né, que uma vez combinado está escrito em pedra. Não. Eu acho que tem que ser um direcional que você dá para a pessoa, né, claro, que você tem um compromisso, principalmente com você mesmo, de crescimento, e ao longo daquele período, como que você se organiza, né? Coloca aí realmente na prática, vê que, o mundo real é diferente ali da planilha, por exemplo, e alinhe ali com o seu gestor para vocês irem mudando de direção, mas que no final das contas está existindo crescimento. Acho que esse é o principal outcome do processo aí, é a gente realmente avaliar que a pessoa ela cresceu profissionalmente durante aquele período. É isso aí que a gente precisa garantir. Tem uma frase até bem interessante, não sei quem é o autor dessa frase, mas a gente fala assim, os planos são inúteis, mas planejamento é indispensável. E em que sentido que planos são inúteis? Planos são inúteis porque as coisas mudam com o tempo, então é natural que a gente precise replanejar. É por isso que quando a gente está usando o Scrum, por exemplo, vou pegar um aqui que é um framework que é bem famoso, né, o Scrum, a gente tem planejamento geralmente a cada 2 semanas, porque as coisas mudam, então a gente precisa estar o tempo todo replanejando, é natural isso. Então planejar é indispensável, a gente entender o que a gente pode fazer para dar um próximo passo e tal, e se as circunstâncias mudaram, tipo, beleza, tipo, a gente vai lá e altera, não tem problema nenhum isso. É por isso que a gente, inclusive, precisa ter essa conversa mais frequente e tal, para a gente conseguir ir se ajustando ao longo do tempo. Então, fazendo algumas, talvez, retrospectivas, alguma coisa. Essas conversas são importantes para a gente acompanhar, né? Seja, no caso aqui, com o líder, né? No caso do PDI, ou pode até ser com o mentor, talvez, um mentor que está acompanhando essa pessoa ali. Então, acho que precisa ter isso em mente, né? A gente não precisa escrever nenhum plano em pedra aqui, porque, cara, as coisas mudam, as nossas preferências mudam, as necessidades da equipe, da empresa mudam também. Claro que a gente não espera que isso aconteça com muita frequência, mas se acontecer, beleza, a gente vai lá e adapta também, né? Então é um ponto aí para a gente ter em mente. E, dito isso, vou trazer uma outra sigla aqui, que a gente falou bastante aqui de PDI e tal, mas tem uma outra que está mais ou menos no mesmo contexto, que é o PIP, né? É o Performance Improvement Plan. Quer entender um pouquinho como é que você compara essas duas, quando que a gente dá preferência para usar um, para usar o outro? Legal. Aí, esse é um ponto muito importante, porque uma coisa é a gente olhar para o crescimento, né? Eu quero ser melhor do que eu estou hoje. Mas e quando a pessoa ela não está performando, né, da maneira que a empresa espera, né, que o gestor espera ali dos combinados que ele fez ali com o liderado dele, e esses combinados eles não estão sendo cumpridos. Então é nesse momento que surge, né, esse PIP, esse plano aí de performance, né, né, também conhecido, né, tipo meio que um plano ali de recuperação, aonde você também, né, define algumas metas SMART, isso também é muito importante, para poder ter compromissos claros com a pessoa sobre a situação não está legal, mas a gente aposta em você, a gente confia, né, que você vai dar a volta por cima. A gente está te dando, né, literalmente ali, né, mais uma oportunidade para você se provar que você, né, é uma pessoa que consegue trabalhar, né, num time de alta performance, né, enfim, que se adeque aí com o que as empresas elas buscam dos profissionais que trabalham ali dentro. Então, aí sim, esse eu vejo que é um papel 100% do gestor, né, de ter essa visão, né, esse olhar sobre como é que está a entrega, né, se está impactando outros membros dos times, se talvez o comportamento dessa pessoa está sendo um comportamento danoso, né, e as pessoas elas não estão gostando de trabalhar com aquela pessoa. E antes de talvez tomar uma decisão, né, que pode efetivamente acarretar no desligamento dessa pessoa, você cria um combinado com essa pessoa, você deixa muito claro qual que é a sua expectativa, o que ela precisa fazer, em quanto tempo e quais são os critérios, né, que vocês também vão combinar de que aquilo foi resolvido ou não foi resolvido. Porque se a pessoa tem clareza do que ela precisa fazer dentro de um período de tempo e aquele objetivo não foi alcançado, ela mesma sabe de que, cara, eu não estou mandando bem, né, e que eventualmente até um eventual desligamento pode acontecer. Então é uma ferramenta muito estratégica para o gestor também, né, conseguir alinhar essas expectativas e garantir que né, quem for mandado embora nunca pode ser pego de surpresa. Né? E o PIP ele é um excelente documento, né, para poder formalizar esse tipo de situação. E no caso do PDI, né, se a gente já falou aqui da importância de ser específico e tal, para o PIP é mais importante ainda, porque a gente vai tomar uma decisão baseada naquilo. Então, se a gente não conseguir medir, não conseguir ter uma ideia se a pessoa progrediu ou não, cara, a gente tem um problemaço ali
acontecendo. Então, o PIP ele precisa necessariamente, não é nem que é uma boa prática, necessariamente precisa ser fácil da gente conseguir acompanhar a evolução da pessoa, né? Senão a gente não vai conseguir tomar talvez a decisão mais acertada, seja de manter a pessoa, seja de desligar a pessoa. A gente falou, enfim, um bocado sobre PDI aqui, falou um pouquinho sobre PIP e tal, mas eu queria entender também, na tua experiência, quais são os principais erros, né, que a gente precisa evitar ali quando a gente vai implementar um PDI técnico, um PDI, enfim, com nossos liderados. Eu acho que talvez o principal erro é fazer coisas que as pessoas não querem, né? Você propor coisas que as pessoas não querem fazer. Como eu reforcei várias vezes, o PDI ele é um plano da pessoa, né? Então ele vai ser o responsável por poder comprar aquele plano e executar ele e enxergar que aquilo realmente agrega para a vida dele. Então esse alinhamento de expectativa, né? Ele é muito importante, mas você precisa levar muito em consideração os desejos do colaborador, né? Nesse exemplo que você trouxe aí do cara é um júnior que quer virar um arquiteto. Pô, beleza, ele tem uma motivação intrínseca ali muito grande de querer crescer, né, tecnicamente ali na carreira, e você vai ser a pessoa que vai guiar ele ali dentro. Então, dados os desafios que a empresa tem, dado o contexto que você está inserido, dado que a pessoa quer fazer, né, eu acho que essa motivação intrínseca aí talvez é o que você mais precisa ter atenção para você ajudar essa pessoa a construir bons PDIs. Porque se ela enxerga que aquilo vai fazer ela ser um profissional melhor, você não precisa motivar, a pessoa já está motivada. Então, é aí né, que realmente você vai conseguir, né, pegar nesse ponto e a pessoa vai fazer acontecer. Eu acho que esse talvez seja o grande erro, né, que eu já cometi, né, algumas vezes aí ao longo da minha trajetória. E erros são importantes, né? Às vezes a gente fica... né, a gente quer sempre acertar, mas a gente tem que, né, acho que tem que ser um pouco vulnerável, né, para poder assumir quando a gente erra também. Que foi, né, de propor uma trilha de desenvolvimento que era totalmente desinteressante contra o que a pessoa queria. Eu precisava daquilo, mas a pessoa não queria se desenvolver, né? Resultado, frustração, a pessoa não fez o que eu gostaria que ela fizesse, eu continuei com o problema e como é que eu solucionei? Pô, eu tive que trazer um recurso externo que era bom naquilo, mas que né, resolvia o problema e, ao mesmo tempo, eu estava fazendo com a minha pessoa que ela tinha uma boa performance, alocar um tempo de algo que ela não gostava, que ela não curtia, que ia contra, né, o que ela queria fazer ali para o crescimento da carreira dela, e a gente, né, eu tive que fazer essa manobra ali para garantir né, que a roda continuasse girando. Então, acho que talvez seja o grande aprendizado, né, que eu tenho para compartilhar aqui com vocês. Acho que teve uma vez, enfim, contar uma história com o liderado que eu tive, né? Que eu não sei nem se você vai concordar, Marlon, aí você me conta, né? Uhum. Mas basicamente era um liderado que ele queria aprender sobre algo que a gente não tinha na empresa, nem na equipe, nem nada. Queria, se eu não me engano, na época, aprender sobre blockchain, queria trabalhar com isso de fato. Então não é, não, só quero aprender, não, quero trabalhar com isso. E a minha atitude foi, pô, beleza, massa, cara, que você quer trabalhar com isso e tal. Aqui a gente não tem essa oportunidade. Então talvez seja o caso de você procurar um outro lugar para trabalhar. E para mim não tem problema nenhum nisso, cara. Que legal que você sabe o que você quer. Porque muita gente não sabe. Se você perguntar pra pessoa, pô, pra onde você quer ir e tal? Pô, sei lá, cara, tô satisfeito aqui, não sei o que eu quero. Pô, beleza. Mas ele sabia. Então, legal que você sabe. Não vai ser aqui. E se for o caso, se você realmente estiver a fim de ir atrás, pô, não tem problema nenhum. Corre atrás e tal, e se for o caso de você sair, pô, foi muito prazer trabalhar contigo, mas, enfim, aqui a gente não vai conseguir te oferecer essa oportunidade. Então, eu acredito que a gente precisa ser verdadeiro, né, com os nossos liderados e não necessariamente tentar convencer, tipo, não sei, eu acho que não é legal isso aí, pô, você tá indo bem aqui, cara, você pode crescer aqui na empresa, cara, se não é o que a pessoa quer, beleza, vamos aceitar e vamos desejar o melhor para essa pessoa e tal, e não tem problema nenhum se eventualmente ela quiser sair para, enfim, realizar um sonho, alcançar alguma coisa que ela tá buscando, que infelizmente na empresa que ela tá, enfim, ela não vai conseguir alcançar aquilo, porque nesse caso seria impossível, né? Mas, enfim, eu gosto de ter essa troca verdadeira e genuína com os meus liderados. Agora, eu entendo que tem líderes que, pô, não, tem que pensar aqui na empresa em primeiro lugar, então vou tentar manter a pessoa, é um talento aqui e tal, então, cara, vou tentar segurar do jeito que eu conseguir. Eu não sei se eu gosto muito dessa abordagem, mas, enfim, de certa forma eu entendo também. Mas eu super concordo com você, tá? Porque aí volta de novo na questão da motivação intrínseca. Se o cara quer trabalhar com blockchain e não tem dentro da empresa, por mais que ele seja uma pessoa importante, é questão de tempo, né? É questão de tempo ali para a pessoa
buscar uma outra oportunidade, um lugar que ela vai realmente fazer o uso dessa habilidade dela, né? Que ela, sei lá, que o cara está estudando, ele quer trabalhar num projeto desse, e a gente tem que jogar com a realidade, né? Eu gosto de falar bastante, né, que a tecnologia ela serve o negócio. A gente não está ali pela tecnologia. Então, se no contexto que a gente está inserido, blockchain não faz mínimo sentido, cara, a gente não vai colocar blockchain porque é legal, porque está no hype, porque, né, o cara quer usar. Cara, a gente está aqui para poder resolver um problema e no contexto da empresa, blockchain não resolve o nosso problema. Então, primeira coisa é jogar, né? Acho que tem realmente jogar real para a pessoa saber, né, que, cara, aqui não dá. E, né, e nesse caso, né, da pessoa buscar uma oportunidade fora, talvez realmente, né, seja a melhor saída aí, porque, né, também ninguém quer trabalhar com uma pessoa desmotivada, uma pessoa que não está fazendo o que gosta. Acho que a gente tem que ser muito intencional com a nossa carreira. Eu sou um próprio exemplo disso. Atuei, né, ali no Boticário por 3 anos, né, uma puta empresa, bastante reconhecida, né, fazia um bom trabalho lá dentro, mas a empresa não conseguiu oferecer o que eu queria. Né? Eu queria né, construir uma comunidade, disseminar o meu conhecimento pela internet, né, e eles não era o problema que eles queriam que eu resolvesse. Então, né, a gente teve uma conversa, né, a gente chegou num acordo, finalizei o meu ciclo lá dentro, né, e aqui estou, né, conversando com você hoje, né, para poder falar, né, um pouco sobre temas que são muito relevantes, né, que por mais óbvio que talvez pareça, né, tem muita gente que tem dificuldade. Então, é muito importante, né, que exista essa abertura, né, e essa transparência também, né, porque a gente está né, lidando com pessoas e, né, cada um quer uma coisa diferente para sua vida. Sim, boa. Aí, quem está acompanhando aqui a gente já entendeu ali a estrutura e tal, a diferença de PIP para PDI. A gente falou sobre o bocado aqui, né? Como é que a gente estruturou o objetivo, precisa ser específico, por aí vai na Smart, melhor dizendo, enfim, por aí vai. Mas aí, pô, beleza, a gente falou um monte de coisa, mas, cara, qual o melhor primeiro passo da pessoa? Você tem alguma recomendação de template, ferramenta, alguma coisa que possa ajudar a pessoa a dar esse primeiro passo para criar um PDI, talvez para os liderados dela? Boa, legal. Eu tenho acho que duas considerações para fazer aqui. Né? A primeira delas, eu tenho alguns templates, né, que eu posso deixar aqui disponível no link junto desse episódio. Então eu vou compartilhar aqui com o Eduardo para quem não tem nada do zero, eu acho que talvez seja um excelente ponto de partida. E uma segunda opção, isso não é, né, um problema do Marlon, isso não é um problema do Edu, né? E acho que isso é um problema de muitas pessoas, né? Tanto de gestores quanto de você, né? Você, membro de time aí, você também tem um pouco de dificuldade em relação a isso. Uma das coisas, né, que eu venho construindo também, né, junto dessa jornada minha dessa comunidade de Tech Manager, é uma ferramenta que vai auxiliar nesse processo, né, onde a gente consegue ter esses templates, né, já, né, pré-produzidos aí, onde a gente coleta algumas informações. E quanto mais contexto, né, eu trouxer para a pessoa, né, para o projeto, para a tecnologia ali utilizada, de acordo com a senioridade, de acordo com o papel, existe um motor, né, de IA ali por trás que vai processar todas essas informações e vai, né, devolver, né, já um PDI estruturado, né, já um PIP estruturado ali para o gestor, né, dar o ajuste final, né, antes dele poder compartilhar ali com a pessoa. Então, né, uma ferramenta que eu venho trabalhando, né, tá em beta aí, tem algumas pessoas já utilizando, e eu acredito, né, que é uma excelente ferramenta para poder resolver, né, esse grande problema de PDI, né, que há muito, né, a gente já fala sobre isso, né, não só no mercado de tecnologia, praticamente todas as áreas aí do conhecimento de profissionais em algum momento vai trabalhar algum PDI, e é a forma, né, que eu encontrei, né, de resolver uma dor real, né, e faço o convite aqui, né, para quem quiser conhecer um pouco mais, o Tech Manager Tools. Boa, inclusive vou deixar o link aqui, né, nas notas do podcast, na descrição, né, do vídeo. Daí, enfim, super recomendo, inclusive, para você, cara, você não tem PDI ainda, para você ou para os seus liderados, cara, pega lá, experimenta, enfim, usa e depois você conta como é que foi, enfim, como é que foi a tua experiência e tal, se até a relação de você, líder, com seus liderados melhorou ou não, enfim, se continuou a mesma coisa, provavelmente vai melhorar depois disso, porque geralmente os liderados, eles percebem que o líder está fazendo um esforço, né, para ajudar essa pessoa a crescer. Enfim, queria abrir um espaço também final para você passar uma mensagem aqui, Marlon. Não sei se tem mais algum jabá que você queira fazer, alguma mensagem que você queira deixar para quem estiver acompanhando a gente. Eu acho que acho que o papo, né, foi bem, bem rico, né? Acho que a gente conseguiu explorar bastante detalhes, né, desse tema que é muito
ele é muito difundido, mas pouco conversado, né? De entrar, acho que nesse nível que a gente entrou aqui, então acho que estou bem satisfeito com a conversa que a gente teve. Né, quero reforçar, né, o Tech Manager Tools aí, acho que é uma ferramenta, né, que está surgindo aí para poder ajudar, né, no dia a dia, né, a gente realmente usar a IA para resolver problemas reais, né, economizar tempo, né, trazer mais clareza ali para a gente poder conseguir, principalmente gestores, né, conseguirem ter, alocar o tempo em coisas que realmente fazem diferença, né, e não em tarefas ali, operacionais, que apesar de ser importante, tipo, ajudar um liderado seu a construir um PDI é importante, mas não é urgente, né? E sempre acaba ficando em segundo plano. Então, é uma realidade, infelizmente, que a gente enfrenta aí no nosso dia a dia. E falar um pouquinho do meu trabalho, né? Para quem quiser me conhecer mais, meu site é marlovidal.com.br. Lá eu explico, né, várias coisas que eu trabalho aí. E te convido, né, a conhecer um pouco da comunidade, interagir com a galera lá que já faz parte do nosso trabalho. Então, é isso aí que eu queria deixar de recado final. Boa, muito bom. Todos os links estão aqui nas notas do podcast. Muito obrigado, Marlon, pela conversa. Foi muito legal a gente aprofundar aqui sobre esse tema que, enfim, é super importante e a gente não tinha no podcast ainda. Então, muito legal, cara. Um abraço para você e até a próxima. Valeu, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Se você gostou desse episódio, então também vai curtir os outros conteúdos da Escola Forge. Lá você vai encontrar treinamentos, workshops, masterclass, estudos de caso, palestras, além desse podcast e uma curadoria refinada de conteúdo. E diversos deles são de graça. Você pode acessar pelo QR Code aqui na tela ou pelo link na descrição. Te vejo por lá.